Alô você, chegamos a mais uma importante questão do nosso simulado. Você que está aí, ó, estamos aproveitando para dar para vocês todas as questõezinhas comentadas do nosso simulado Supernatureza, que com certeza absoluta tem contribuído para você revisar conceitos fundamentais para o nosso Enem e para demais vestibulares, porque a gente fala para o Enem, mas quando você estuda um conceito biológico, você está aprendendo matéria para qualquer prova que você vai se submeter. E a questão que nós vamos debater com vocês agora, a questão do nosso simulado, é a questão 127. Então, se você está com o seu materialzinho em mãos, questão 127, questão boa, hein? Anatomia, fisiologia humana, sistema digestório. A parte de digestão, fisiologia da digestão, é um dos assuntos que o Exame Nacional do Ensino Médio tem se mostrado bem interessante em cobrar, né? Várias são as questões que já estiveram presentes lá. E olha, falou de digestão, você não pode deixar de lembrar do papel importante que tem a bile. Lázaro, quem é a bile? Eu posso dizer que a bile é um suco enzimático? Pode não. Por que que a bile não é um suco? Porque ela não é rica em enzimas, ela não é rica em hidrolases, ela não faz digestão. A bile é um emulsificante. E o que que é um emulsificante? Um dos principais componentes da bile é o ácido cólico, um derivado inclusive dos esteroides, do colesterol. O ácido cólico tem uma propriedade química que é relevante para o papel que ele exerce. Ah, Lázaro, que propriedade seria essa do ácido cólico? Ele tem uma parte dele que é polar e ele tem uma parte dele que é apolar. Com isso, o que é que ele permite? Por ser ele uma substância anfipática, anfifílica. Com isso, o ácido cólico ele se liga à água na porção polar dele e à gordura na porção apolar. Então ele faz o papel de que de um detergente, ele emulsifica. E essa questão 127 colocamos propositalmente ela em nosso simulado para que você pudesse se atentar para que detalhe? Para o detalhe de que quem produz a bile, quem é? O fígado. O fígado, ele é o órgão responsável pela produção. Agora, quem armazena, aí sim, é a vesícula biliar. Então, olha, a questão 127, ele diz logo para você, olha aí o comando. Vamos primeiro para o comando, bora? Ele diz assim, perceba bem, deixa eu pegar aqui para marcar junto com você o que ele está dizendo aí no comando, ó. Estou tentando aqui, ó. Após a colecistectomia, recomenda-se uma dieta com baixo teor de gordura, uma vez que a vesícula biliar, olha, o que é que ele está dizendo? A retirada da vesícula biliar. Se você for ler o texto, você vai perceber que ele vai mencionar o importante papel que a bile tem como emulsificante, que foi a introdução que eu fiz com vocês no início aqui da resolução dessa nossa questão. Então ele pergunta assim: a retirada, a remoção, tá certo? Da vesícula biliar. O que é que vai trazer de impacto? E por que que se recomenda àqueles que retiram a vesícula biliar, né, tomar cuidado com relação à ingestão de gordura? Eu já disse para vocês que a bile ela é um emulsificante. O que você não pode, né, perceber é que ela não é produzida aí no caso na vesícula biliar. Ela só é o quê? Armazenada. Então olha o que diz o item A. A vesícula biliar armazena a bile, responsável por alcalinizar o duodeno e emulsificar as gorduras para a digestão. Já é o item mais coerente. Professor, tudo bem. Eu entendi que o item A é verdadeiro porque fala da vesícula biliar. E a vesícula biliar ela faz o quê? Ela armazena a bile. Mas eu tenho uma dúvida. Por que que não pode ser o item B? Porque o item B diz que ela sintetiza a bile. E você sabe que quem é que sintetiza? O fígado. O C diz que produz e armazena. Produz não. Quem produz, mais uma vez eu repito, é o fígado. C, B, aliás, sintetiza a lipase. Meus queridos, a lipase ela faz parte do suco pancreático. As lipases pancreáticas é que são as enzimas que digerem os lipídios. Só que os lipídios, para serem digeridos através das lipases pancreáticas, primeiro as gorduras necessitam estar emulsificadas. Então, realmente, quem digere é a lipase, mas quem produz a lipase não é a vesícula. Quem produz a lipase, já que ela está presente no suco pancreático, é o pâncreas. É a função exócrina do pâncreas. Aliás, o suco pancreático vai ter lipase, tripsina, quimiotripsina,
amilase pancreática, nuclease, por isso que é o mais rico de todos os nossos sucos digestivos. E o item E diz que a vesícula biliar armazena a lipase. Lipase nem é armazenado e nem é produzido pela vesícula. Item D e item E está falso. A lipase é produzida, secretada pelo suco pancreático. Professor, só para encerrar, o senhor poderia me dizer por que que o termo colecistectomia, colecistectomia tem a ver com a vesícula biliar? O que é que bile tem a ver com esse termo, colecistectomia? É porque o hormônio que controla o papel da vesícula biliar de secretar bile é a colecistocinina ou colecistoquinina, também chamado de quê? CCK. Então não esquece disso. Bora voltar. Vamos encerrar com chave de ouro. Olha só, quem é que produz a bile? O fígado. Quem é que armazena? A vesícula biliar. Quem controla a secreção da bile pela vesícula biliar? O hormônio colecistocinina. E por que que uma pessoa que faz a remoção da vesícula biliar, ela tem que ter cuidado na ingestão de gordura? Porque a vesícula, que é a responsável por armazenar a bile, ela não mais está presente. A pessoa continua produzindo bile, mas fica liberando no duodeno em concentrações baixas, tá? E por isso que o processo emulsificante dela vai ter um pouco de comprometimento, tá bom? Então, essa questão que foi a 127 do nosso caderno de ciências da natureza, do nosso super aulão de natureza, ela traz como gabarito o item A de aprovação, que está bem pertinho de acontecer e de você conquistar o teu espaço aí nos verdadeiros centros de excelências acadêmicas, que são as universidades. Pode ter certeza absoluta que nós estaremos juntos aqui para aplaudir a tua aprovação.